Olá meus irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Estamos mais uma vez aqui para trazer um outro assunto. Talvez você deve ter se perguntado: por que eu não ouço Deus? Por que Deus não fala comigo? Quero te pedir, antes de entrarmos nesse assunto, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com todos eles. Essas mensagens podem alcançar o coração de muitas pessoas. Você já deve ter se perguntado: por que eu não ouço Deus? Ou por que Deus não fala comigo? A impressão que dá é que em certo momento você fica extremamente frustrado e tem a impressão que você está servindo a um Deus que não ouve, que não fala, que não vê. Acredite, isso também já aconteceu comigo. Mas a grande questão é que Deus ele fala com o homem. A palavra de Deus diz em Jó 33, Deus ele fala com o homem pelo menos 2 vezes por dia, porém o homem não está atento à voz de Deus. A grande questão é estarmos atentos à voz dele, aprendermos a discernir a voz dele, aprendermos a identificar a hora que ele fala conosco. Tem um outro vídeo nosso no nosso canal que eu falo aprendendo a ouvir Deus. Mas essa pergunta que você se faz, acredite, é uma das perguntas que mais me fazem até hoje. Pastor, por que o Espírito Santo não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir o Espírito Santo? É uma das perguntas que quase todos os dias eu recebo através das mídias sociais. Mas acredite, o Senhor ele fala sim com essas pessoas. Só que muitas delas não estão atentas à voz de Deus. Veja bem, eu toco alguns instrumentos musicais e eu quero falar do contrabaixo. Quando eu aprendi a tocar contrabaixo, quando eu estava aprendendo a tocar contrabaixo, eu fazendo os exercícios, tinha um dos exercícios que o meu instrutor ele passava para mim, ele dizia assim, ele colocava músicas para mim ouvir e dizia: tente identificar nessa música somente o som do contrabaixo. E quando você identificar o som do contrabaixo, tente separar o som dele na tua mente. E eu ficava treinando, tentando, colocava músicas e mais músicas. Colocava uma música e ficava tentando identificar o som do contrabaixo ali naquela música. E nada, não conseguia. E isso demorou muito tempo até eu conseguir identificar. Chegou um momento que eu comecei a evoluir nisso, a ponto de eu conseguir separar os instrumentos de qualquer música. Eu consegui pegar uma música e separar somente o som do contrabaixo na minha mente. E depois eu aprendi outros instrumentos e eu fazia o mesmo exercício, a ponto de eu conseguir separar todos os instrumentos das músicas. Então, na minha mente eu conseguia separar somente a guitarra, somente o violão, somente o teclado, somente a bateria e o contrabaixo. Veja que uma música ela é composta de vários instrumentos que juntos, misturados, eles acabam trazendo uma melodia, uma harmonia, enfim. E esse exercício era para treinar o meu ouvido, para que eu conseguisse identificar somente um. Da mesma forma, o Espírito Santo, nós temos que treinar os nossos ouvidos em relação a isso. Nós temos que treinar os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvi-lo e entender. Veja bem, um outro exemplo que eu gosto de usar é: eu sou pai, eu tenho um filho de 13 anos e ele, quando esse meu filho era bem pequenininho, às vezes ele ia brincar com os amiguinhos dele lá na garagem de casa. Eu deixava lá e aí juntava aquela turma de 4, 5, 6 crianças e já viu como criança é brincando. Criança é uma correria, criança é uma bagunça, criança brincando é uma gritaria total. E no meio daquela gritaria, no meio daquela correria, no meio daquela brincadeira, daquela alegria, sempre tem uma criança que no corre-corre cai, se machuca e chora. Às vezes eu não estava com eles ali na garagem, eu estava em outro compartimento da casa, em outro lugar da casa. Mas no momento que meu filho correndo se machucava e começava a chorar, eu podia estar onde estivesse, eu conseguia identificar o choro dele. O timbre, a forma de chorar, não dá para explicar, mas eu conseguia identificar. Quando era ele gritando, quando era ele chamando, eu conseguia identificar.
um pai e uma mãe vai entender o que eu estou falando. E a gente consegue identificar isso sim. Veja bem, um outro exemplo que eu quero te dar, que eu quero falar para você, quando nós somos adolescentes, nós temos os nossos amigos, nós fazemos os nossos laços de amizade. E todos nós temos, seja na escola, seja na igreja, seja nos nossos vizinhos, nós temos pelo menos uma pessoa a qual nós consideramos nosso melhor amigo quando nós somos adolescentes. Esse nosso melhor amigo, a gente confidencializa segredos, a gente conta situações que a gente não contaria para ninguém. Esses são os nossos melhores amigos. E às vezes essa amizade ela fica tão forte, essa amizade ela vai ficar tão forte, mas tão forte, que a ponto de você chegar em um lugar e vocês não precisam nem conversar para que um entenda o outro. Às vezes apenas um olhar é o suficiente para que você entenda o que o outro quer falar para você. Eu tenho a minha esposa e às vezes a gente chega em algum lugar, por exemplo, numa igreja, e eu tô de um lado da igreja para resolver uma coisa e ela tá do outro lado resolvendo outra coisa. E a gente precisa, às vezes eu preciso falar com ela e eu tô de um lado, eu somente olho para ela, e no momento que eu olho para ela, através do olhar a gente consegue se comunicar e ela já sabe o que eu tô querendo passar, o que eu tô querendo falar para ela. Isso é algo incrível, é uma capacidade que o ser humano tem e ele adquire através de relacionamento. Um outro exemplo que eu vou te dar há uns 20 anos atrás, eu tinha um amigo que ele era deficiente visual. Há uns 20 anos atrás. Eu acho que eu tô ficando velho já. Tô ficando velho mesmo. Há uns 20 anos atrás eu tinha um amigo que tinha deficiência visual. E a gente ia junto para todos os lados, para todos os lugares a gente estava junto sempre. E eu lembro de uma situação que aconteceu que me chamou muita atenção. Ele também era músico, tocava, por sinal, muito bem. E um certo dia ele estava sentado em uma roda de amigos nossos. E ele estava tocando e cantando, né? Como se estivesse fazendo um pequeno showzinho lá. E eu não estava naquele dia nesse lugar ainda. Eles estavam lá reunidos cantando e todo mundo junto naquele momento de alegria. E eu cheguei naquela roda de amigos. Ele estava cantando e todo mundo olhou, mas ninguém falou para ele que eu tinha chegado. Eu também cheguei quieto, calado, não falei nada, só acenei para a turma, fiz joia e não falei nada. Eu fiquei calado, eu não falei, não citei meu nome, não abri a boca. E eu cheguei e fiquei perto. Nisso que eu tô lá, ele terminou de tocar aquela música e ele já emendou com a melodia de outra. E ele começou a falar assim: e essa música eu quero dedicar ao meu grande amigo Ricardo Costa, que acaba de chegar. Todo mundo assustou, assim. Como que ele sabia que eu tinha acabado de chegar? Se ninguém tocou no meu nome, se eu não falei que tinha chegado, ninguém disse para ele que eu tinha chegado. Como que ele sabia? Justamente por conta que ele percebeu. O ser humano ele tem essa capacidade de usar todos os sentidos para perceber a presença de alguém. Então, mas isso se dá principalmente por uma coisa: a questão do relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, você percebe que a pessoa está ali. Quando você se relaciona com uma pessoa, você cria essa intimidade, então você consegue perceber, por exemplo, o timbre da voz dela. Se ela ligar para você e ela queira mudar a voz para tentar se passar por outra pessoa, e você vai conseguir identificar por conta do relacionamento. Se ela chega, eu vejo a minha esposa, às vezes ela chega em um lugar, ela não precisa falar que chegou, pelo cheiro dela, né, o perfume que ela usa, eu consigo identificar que ela acabou de chegar naquele lugar. O meu filho, exatamente a forma dele caminhar, os passos dele, eu sei, por exemplo, na hora que ele chegou da escola, né, eu sei, o ser humano tem essa capacidade. Então Deus ele está a todo momento, o Espírito Santo está ao nosso redor, ele é onipresente. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Cristo.
Você pode se esconder na caverna mais escura, você pode se esconder no buraco mais profundo, mas ainda assim o Espírito Santo ele vai estar lá do teu lado, ele vai estar lá com você. Veja bem, você talvez não consiga identificar que o Espírito Santo está aí contigo. Vou te dar um exemplo agora, só para você perceber. Se eu disser para você, perceba agora, nesse exato momento, o chão que você está pisando. Você conseguiu perceber, mas há um segundo atrás você não tinha percebido. Para você perceber isso, eu precisei falar que você está, para você perceber o chão que você estava pisando. Da mesma forma o Espírito Santo ele está aí. Então eu quero te pedir agora, faz esse exercício. Fecha os teus olhos aí. Isso. Fecha os teus olhos e perceba nesse momento o Espírito Santo aí do seu lado. Perceba ele tocando em você. Perceba ele passando por você. Quando uma pessoa passa e movimenta o ar, perceba isso. Você consegue perceber que o Espírito Santo ele está aí. Continue fazendo isso. Continue percebendo isso. Agora olhe para mim. A pergunta é: por que Deus não fala comigo? Por que eu não ouço Deus? Primeira coisa, você tem que perceber a presença dele. Quando você começar a sentir a presença dele, eu costumo dizer, para que você treine os teus ouvidos, para que você treine os teus sentidos espirituais e perceba Deus falando contigo, a primeira coisa, quando você perceber que ele está aí, faça perguntas objetivas, que tenha respostas curtas, como sim ou não. Faça uma pergunta do tipo: Espírito Santo, posso louvar agora? E ele vai começar a falar com você através de sentimentos. Ele deve esquentar o teu coração ou colocar uma paz muito grande para responder que sim ou para que responder que não. Amém, meu irmão? Um grande abraço. Quero te pedir, compartilhe esse vídeo e assine nosso canal. E até a próxima. Deus te abençoe.